Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que movimentaram o mercado nas últimas semanas. Primeiro, o cenário do petróleo e depois o impacto da gripe aviária aqui no Brasil. E claro, a gente vai falar ali dos efeitos nas empresas com ações negociadas na Bolsa Brasileira. E também vamos falar um pouquinho ali, né, já que a gente já vai falar das empresas de alimentos, então a gente também vai falar da fusão Marfrig e BRF. Bastante assunto, né, Gerson? Sem dúvida, mercado internacional e local super movimentado, Brasil numa tendência aparentemente super positiva. Vamos torcer para continuar e debater esses temas aqui que vão direto nesse assunto. Então, confira agora o Radar da Semana. E para falar do setor de commodities, né, dar todo aquele panorama ali para a gente entender bem o que está acontecendo, estamos com o Jean Miranda, que é o especialista aqui em commodities do BTG Pactual. Tudo bem, Mar? Gerson, Brunão. Prazer estar com vocês aqui. Vamos que vamos. Obrigada. E para falar do efeito nas empresas, como o Jean já adiantou, estamos aqui com o Bruno Henriques, que é analista de ações e o apresentador do Morning Call, né, Bruno Henriques? Como estamos? Quase não vejo o Gerson, quase não vejo você, quase não vejo o Jean, né? Extensão aí, aqui pessoal? da sala de casa, né? Boa. Exatamente, né? A gente vai pegar ali aquele resumo que a gente traz todo dia. Hoje vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Exatamente isso. Vamos falar um pouquinho mais. Então, eu queria começar, antes da gente entrar nesses dois assuntos, acho que a gente não pode deixar de falar, o Ibovespa bateu os 140 mil pontos nesta semana, né? Recorde histórico. Então, eu queria entender com vocês. Você já falou, né, Gerson, um pouco ali, cenário positivo para a Bolsa. Então, entender um pouco com vocês o que foi esses 140 mil pontos, por que chegou nesse nível. Boa, falar um pouquinho aqui do técnico, depois o Brunão fala bem do micro ali, mas acho que boa parte, né, ou a esmagadora maioria, né, que explica esse movimento é realmente o otimismo internacional para investimentos ex-Estados Unidos. A gente viu a entrada de um pouco mais de 20 bi de reais aqui no Brasil. A gente viu 3 grandes casas aí alterando a sua visão para Brasil barra emergente, né, de neutra para overweight, ou seja, recomendando compra nesse movimento. Acho que, de novo, muito mais uma melhora internacional do que uma melhora local, né? Não que a gente tenha feito grandes progressos aqui no Brasil que chamaram a atenção do mercado internacional para investir na gente. Foi realmente uma piora, né, do mercado, da perspectiva do mercado americano, que levou os investidores a diversificar um pouco, né, os investimentos, procurar mercados como a própria Europa, China, que consequentemente também entrou capital aqui no Brasil. Então acho que essa melhora de perspectiva de fluxo foi o que realmente motivou essa entrada aqui. E aí já jogando pro Brunão, mas do lado micro também, um bom dever de casa na temporada de balanços, né? Eu falo de preço-lucro, né? Eu tô falando aqui do P, e eu acho que mais o L também tem andado aí, né? Tem, então, esse foi um ponto do vento favorável do lado do micro, né? O catalisador macroeconômico ali, como o Gerson bem colocou, ele foi bem importante para esse ponto de inflexão do fluxo. Mas o fluxo ele só vem quando você de fato encontra alguma probabilidade de geração de valor. E tinha, né? Tava aqui meio, de certa forma, meio largado, meio estacionado, mas você já tinha um ambiente das empresas gerando, muito caixa e num nível de preço-lucro, enfim, num nível de múltiplo valuation ali realmente bem convidativo. E aí quando você encontra, né, esses mundos se encontram, acho que a beleza aqui nesse momento entre aspas aqui, né, da história de Brasil é que você tem um mercado que hoje ele é menor do que era há algum tempo, quantidade de empresa, as empresas recomprando muita ação, então quantidade de ação financeiramente falando, né, em circulação é menor, só que os papéis com muito mais valor implícito. E aí esse fluxo, quando ele chegou, por menor que tenha sido ainda, ou historicamente falando, a quantidade, ele já catapultou, né, já resultou aqui numa valorização importante de várias empresas, ainda muito mais ligada ao mundo doméstico. O mundo de commodities ainda está um pouquinho, para deixar aqui o spoiler, né? Já falava, o mundo de commodities ainda está um pouco aqui em compasso espera, mas principalmente a parte doméstica performou muito bem. Bom, já que você já puxou, né, Bruno? Então, queria entender um pouco o cenário do petróleo, Jean. A gente viu ali o Brent na casa de 64 a 65 dólares ali o barril nesta última semana. Antes, um patamar anterior, antes estava entre 70 a 75 dólares.
E diversas notícias saíram nos últimos dias, né? Fora aquele impacto lá de abril que a gente viu do Trump e das tarifas. Mas nos últimos dias o que eu vi de notícia foi aquele possível acordo entre Estados Unidos e Irã, que elevaria a oferta. Depois saiu na quarta-feira notícia de que Israel poderia fazer um ataque às bases iranianas, então aí voltou. Então, queria entender com você primeiro, assim, o que aconteceu pro petróleo ter ido lá de 75 para 65? Perfeito, Má. Assim, acho que em primeiro lugar, Irã, sem dúvida, é uma peça-chave para a gente entender esse mercado. Mas eu diria que, no médio prazo, o que tem realmente puxado para baixo o Brent é essa perspectiva de uma atividade global, de um arrefecimento da atividade global, em especial na Ásia, China, né? Tem que ver com as tarifas, mas pouco, né? Na verdade, é uma história do segundo semestre de 24. A gente já vem vendo, né, o Brent que chegou a operar $90, né, o barril, vir mais para próximo de 70. E aí as tarifas, agora no começo do ano, elas, na verdade, catalisam esse processo, né? Mas é uma preocupação um pouco mais antiga, vamos dizer assim. Médio e longo prazo. No curtíssimo prazo, acho que são os ajustes de oferta da OPEP. Então, a OPEP, desde, né, o imediato pós-Covid, ela vem adotando a política de proteção de preços, né, defesa de preços. Basicamente, você retira, né, os barris do mercado, joga os preços para cima. Tá? Isso faz sentido para países que têm aí grandes reservas de petróleo e, enfim, tem uma preocupação com o depletion acelerado dessas reservas. Tá? Então, é uma questão aí de administração de reservas, aí os preços foram para cima. Agora a gente está passando por um shift de política, tá? Um pivô na estratégia da OPEP. Eles decidiram trazer mais barris para o mercado. E aí o mercado fica mais ofertado, você tem, né, além da questão de atividade, você tem mais essa pressão aí da oferta. Tá? Acho que são os dois grandes movimentos aí. Por que a OPEP fez esse shift, em especial nesse momento? É uma questão que a gente pode explorar. Eu vou dar só 2 pontos principais aqui. Um é o descumprimento das cotas no seio do próprio cartel. Então você tem uma política ali, né, quanto cada país tem que produzir, alguns não estão respeitando. E aí os países mais fortes, a Arábia Saudita, por exemplo, decidem trazer mais petróleo para pressionar esses países e, enfim, né, trazer mais compliance para essa política. Outro ponto é a competição contra o Brent, que está chegando na Ásia num preço mais barato. Tá? E aí você tem sempre uma disputa entre Brent e Dubai, que são 2 benchmarks que precificam, né, o mundo ocidental e oriental. Depois a gente pode falar um pouco disso, mas faz parte um pouco dessa dinâmica aí. E deixa eu te perguntar, nos últimos anos a gente vê diversos conflitos geopolíticos, né, Ucrânia, Rússia, Israel, Hamas, isso também tem impactado? Não, sem dúvida. Ano passado, acho que a gente teve, né, todos os choques possíveis do geopolítico. O mercado conceitua em termos de, né, prêmio de risco geopolítico. Tá? Do ponto de vista do investidor, então, né, hedge funds, quem está se posicionando nesses mercados aí de petróleo, que não é só o Brent. Você imagina que se existe um bias de baixa, é muito difícil você ficar vendido nos futuros sabendo que existe, ainda que baixa, né, ainda que seja baixa a probabilidade, sabendo que existe o potencial de um recrudescimento de conflito. Isso jogaria os preços para cima, esquizaria o mercado. Então o pessoal vai, né, fica vendido nos futuros, compra algumas calls, né, algumas opções de compra para se proteger eventualmente desse possível squeeze de mercado. Então assim, por via dessas opções que a gente consegue mais ou menos precificar o prêmio de risco geopolítico. Mas ele existe, volta e meia, né, a gente volta a discutir sobre, né, acho que essa questão do Oriente Médio, Israel e Irã, a gente tinha colocado alguns panos quentes, né, começou o ano, não se falava muito disso, até uma possível entente entre os dois países, a gente discutia muito, mas agora volta ao noticiário, né, esse provável ataque aí de Israel à infranuclear. De novo, acho muito pouco provável. Ao mesmo tempo, existe aí uma possibilidade de um acordo dos Estados Unidos e Irã, na verdade, Ocidente e Irã, né, capitaneado pelos Estados Unidos, mas também esse acordo ele é muito complicado. A gente teve um grande acordo em 2015, JCPOA. O próprio Trump saiu desse acordo unilateralmente em 2018. Biden tentou retomar em 2021 em diante. É bem complicado você chegar num acordo por ali. O presidente atual, Pezeshkian, ele tem uma orientação reformista, eventualmente mais aberta ao diálogo, mas no Irã você tem o Ayatollah, que é o líder supremo e que é um pouco anti-ocidente e pode complicar
essas negociações aí do nuclear. E já antes da gente partir aqui para os efeitos nas empresas com ações aqui no Brasil, principalmente a Petrobras, qual que é a visão de vocês para petróleo esse ano? Boa, apesar desse, assim, continua muito pesado para preço, evidentemente, mas no curto prazo a gente tem até um viés de alta por alguns fatores. Então acho que o primeiro deles é que a gente vai chegar no verão do hemisfério norte. Então é um período que chama de burning season, né? Quer dizer, é quando você utiliza mais petróleo para as refinarias. As refinarias estão em fase de manutenção, chega na época de verão no hemisfério norte, elas começam a funcionar a todo vapor. Então existe essa possibilidade de você ter uma maior demanda, né, só por esse efeito sazonal. Outro elemento é o seguinte, o mercado tem jogado muito para baixo os preços nessa notícia de que a OPEP vai aumentar a produção. Ela aumentou em junho, deve aumentar em julho também, numa quantidade um pouco menor, mas o que a gente entende é que esses aumentos eles são muito mais nominais, né? A gente já está vendo no físico um aumento da oferta alguns meses atrás, desde 2024 mesmo. Né? E agora o cartel ele vem e ajusta nominalmente essa oferta. Então, assim, no limite, quantos barris de petróleo de fato vão vir para o mercado a mais? Alguma coisa a mais vai vir, mas quanto a mais? Aí a gente começa a discutir um pouco isso e eventualmente não seja tão bearish nesses movimentos da OPEP. Lá em outubro tem um calendário, né, da Rússia trazer muito petróleo para o mercado, mesmo nível, quase 400 mil barris dia, como foi agora em junho, vai colocar uma pressão no mercado, mas daqui até lá acho que é esse viés um pouco mais altista mesmo. Né? E também você tem, né, os países da OPEP também consomem bastante petróleo. Né? Então eles também vão passar por uma fase aí de pico de demanda por lá. E tem o fiscal também, né? Tem o fiscal, super importante. Né? Alguns países da OPEP que a maior receita é justamente petróleo, e para eles realmente conseguirem realizar suas políticas fiscais expansionistas, eles precisam de um preço do petróleo mais alto. Caso contrário, teve um país recentemente, acho que foi a Saudi Aramco, não foi? Que ela no último relatório de resultado, ela reduziu a quantidade de dividendo pago. Então, a dinâmica assim, esse dividendo ele vai para o governo, para o governo realizar a política fiscal. Com a Petrobras aqui, né? Exatamente. Só que com esse nível de petróleo menor, o dividendo cai, você acaba realmente tendo uma restrição de fato orçamentária, né? Então tem esse ponto também, por isso que é um pouco essa discussão, né, de como é que você mexe nessa alavanca, né? Preciso fazer os países estarem de acordo com o regime de cota, mas eu tenho que colocar todo mundo assim, tentando doutrinar via preço, mas por outro lado eu tenho uma restrição, não é trivial. Só até um dado, a gente tem uma estimação aqui, no atual nível de preço do Brent, a gente tem um déficit de 6% na Arábia Saudita. Relevante, 6% do PIB. Então tá explicado. Boa. Então agora vamos entender ali o efeito nas empresas aqui no Brasil. Bruno, saiu nessa semana um relatório aqui do Research de Petrobras, né? A recomendação foi mantida em compra, mas o preço-alvo caiu de 58 para R$44, mencionando exatamente ali o novo patamar de preço do Brent. Pode detalhar mais esse relatório aí, visão, tanto para Petro como para Prio? Então, no caso de Petrobras, assim, na verdade, pegando todas as companhias do banco, como o petróleo, enfim, a gente usava uma curva de $70 o Brent, né, para frente. Como a gente teve agora esses impactos, né, seja a discussão de um cenário com tarifa maior, que leva a um menor crescimento, enfim, essas discussões que o Jean também trouxe de demanda, a gente shiftou essa curva de 70 para 65, né, para frente. Acho que o lado positivo aqui é que mesmo utilizando $65, essas empresas, principalmente PetroRio e Petrobras, que são das principais escolhas, dado o custo de extração muito competitivo, né, de produção, elas continuam gerando muito caixa. Só que especificamente no caso de Petrobras, acho que o ponto aqui é esse nível de preço da commodity menor, dado uma mudança de estratégica da Petrobras dela passar a trabalhar com mais FPSO proprietário do que arrendado, você tem uma pressão de CAPEX maior. Então, investimento. Então, a companhia, você troca basicamente OPEX leasing por, né, CAPEX, por investimento.
Então você tem uma carga maior de investimentos no primeiro momento antes de fato você começar a produzir e extrair o petróleo da operação. Isso, né, a discussão se isso é conjuntural, né? Aparentemente mas como você junta o preço da commodity menor com essa decisão estratégica, você está de fato pressionando um pouco mais o balanço, entre aspas, aqui, né, o capex nesse curto prazo. Então você está trazendo um pouco dessa discussão assim, da margem de segurança para você ter dividendos maiores ao longo do tempo. A gente ainda estima 12% para 25% de dividend yield, né? Isso, dividend yield naquele preço que estava assim, mas é mais ou menos uns... O Petro estava no dia, estou até olhando aqui quando a gente mandou esse relatório. Isso foi enfim, dia 18, enfim, não estava muito diferente do preço de tela. E 14% para 26%. Então, assim, mesmo a 65 com essa discussão do capex, você ainda tem... É bastante yield. Né? Ainda tem bastante yield. Mas, de novo, a discussão do mercado na margem, você está com um balanço ali um pouquinho mais apertado. No caso de PetroRio, acho que aqui o escopo, né, o prisma é o outro. A companhia ela não é uma pagadora de dividendo hoje, ela realizou M&As relevantes no passado recente. O último, né, que foi o restante ali de Peregrino, o que tem muita sinergia, porque ela já detinha 40% anteriormente. Então a nossa expectativa aqui ela continua sendo muito competitiva do lado de custo de extração, enfim, produção. Nesse curto prazo, pela aquisição, ela alavanca um pouco mais o balanço, mas ela está, na nossa opinião, contratando uma capacidade de geração de caixa muito relevante, principalmente para os anos ali, final 26, 27, 28. Essa companhia lá na frente vai ser uma companhia de mais de 200 mil barris de produção de petróleo. Então é um trade-off. Você está realizando M&A e realizando investimento significativo agora, por outro lado você está contratando uma geração de caixa mais relevante para o futuro. Então a gente prefere hoje posicionar as nossas teses nesses dois nomes aqui, justamente pela competitividade do custo de extração do balanço. Eu acho que esse ponto importante, acho que de balanço, só para a gente dar uma reforçada, né? Que acho que, obviamente, como eu comentei, boa parte desse movimento por um otimismo melhor do mercado internacional, mas está fazendo dever de casa na parte micro, acho que é bem importante, principalmente para dar esse reforço que a gente tem visto de humor, né? Então, que a gente fala muito aqui, seja esse movimento que a gente teve de Selic, de talvez parar de discutir alta para começar a discutir queda, ter uma boa temporada de balanço, máxima histórica. Isso vai criando o que a gente chama de narrativas, né? Melhor otimismo de investidor estrangeiro, sequência de relatórios, né? Revisando emergentes de Brasil. Isso vai criando um pouco de narrativa e um pouco de humor que dentro das mesas e perspectivas do cliente, que faz muito preço no final do dia. Teve um fechamento de curva expressivo. Foi por pressão internacional positiva? Foi, mas teve. Então, assim, a atratividade da renda fixa, etc., os produtos com 15%, 16% de taxa já não tem mais. A gente teve uma grande performance dos fundos imobiliários também, que acompanharam o movimento de ações. Então, acho que a gente ficou muito tempo ali embaixo d'água, que a gente fala, né? Começamos a respirar, tem bastante coisa para acontecer, mas o que eu tenho visto ali, a gente está na mesa o dia todo, as discussões têm melhorado as pautas. Né? As pautas têm sido pautas mais positivas, o que eu acho que é bem interessante para o nosso movimento. Legal. Bom, falar de uma pauta não tão positiva, agora partindo. Queria entender mais sobre o setor de alimentos, ali especificamente carnes de aves. A gente viu na sexta-feira, foi confirmado um caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul e diversos países suspenderam as exportações, né? China, União Europeia, México, Chile, Canadá, Peru. Até vi a notícia hoje que a Rússia voltou a comprar, mas não do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Então, o que aconteceu? O que foi esse efeito aí desse caso? Boa, mas acho que também aqui, para início de conversa, é o primeiro caso em granja comercial no Brasil. O Brasil hoje é o top exportador de frango do mundo. Dentre os grandes exportadores, é o único que ainda não tinha manifestado nenhum caso dessa doença. Né? Então, ponto positivo para o Brasil. Acho que o segundo ponto é a dependência do mundo em relação ao Brasil, ao supply do Brasil. Então, isso ajuda muito o governo a negociar isso que chama de regionalização dos embargos. Né? Então, alguns países, como a China, decidiu embargar nacionalmente. A China é um grande comprador aqui da nossa carne de frango, mas tem discussões para que ela regionalize, então que ela restrinja
para o estado do Rio Grande do Sul, eventualmente para o município, um pouco mais difícil, né? Como é o caso da Rússia. A Rússia aplicou um embargo nacional, agora é só para o Rio Grande do Sul. Né? Ou foi só para o Rio Grande do Sul e agora é só para o município. Alguns países, alguns parceiros comerciais fizeram isso. Então esse é o segundo papel do MAPA, né? O Departamento Agro Brasileiro, que é negociar os termos desses embargos. O primeiro papel é fazer a diligência mesmo, que é estudar, fazer os testes, isolar áreas necessárias, e aí tudo isso aqui tem protocolo. Né? Então, por exemplo, a partir de hoje a gente vai contar 28 dias, né? Onde o MAPA vai ficar ali em cima das regiões, das granjas que foram afetadas, fazendo os estudos, testes. Se nenhum caso for detectado em 28 dias, o MAPA declara que o Brasil está livre da influenza aviária. Né? O que é muito positivo para o nosso comércio. E aí esses embargos que vão até 60 dias podem reduzir, pode, né, vir para 30, 45 dias. Ano passado, também aqui acho que um terceiro ponto legal de dizer, ano passado a gente teve um caso da doença de Newcastle, né, gerou enfim, uma preocupação bastante grande aqui no Brasil, várias granjas foram embargadas, etc. Logo a situação foi contornada. Sim. E o Brasil voltou a exportar recorde aí de proteína, né, de frango. Então, assim, a gente está caminhando para isso. O Brasil tem excelentes protocolos, já provou ano passado, prova agora. Né? A gente teve um primeiro caso dessa influenza em animais silvestres em 2023, só agora que vai atingir granja comercial. Acho que também é um ponto que mostra a resiliência do nosso sistema. E acho que é isso, né? Dos grandes parceiros aí que compram da gente, 2024, Emirados Árabes, Arábia Saudita, China, Japão, desses todos, só a China aplicou embargo nacional. Todos os outros estão flexibilizando. Acho que inclusive é o caso de Emirados Árabes, que restringiu só para o município de Montenegro mesmo, né? E está mantendo o flow para o resto das regiões. Então a perspectiva é de que a gente tenha uma resolução rápida, tá? Não deveria afetar tanto. No curtíssimo prazo, afeta o preço do frango, né? Porque, por exemplo, os mercados vão desestocar agora para depois recompor estoques a preços menores, né? São espertos. E aí, né, como que isso mexeria com outros mercados, por exemplo, o boi gordo? Né? A princípio, você tem um sinal de baixa no boi gordo porque é bem substituto, né? O frango fica mais barato, a carne fica mais barata, diminui o spread do frigorífico. Mas não deveria ser só um efeito de curto prazo. Tá? A gente precisa ver o que os testes vão dizer aí para a gente e como que o MAPA, né, de novo, vai ser bem sucedido em renegociar os termos dos embargos. Isso pega ovos também ou só a carne de frango? Pega ovos também. Pega ovos também. Acho que o México foi um dos países que embargou 100% dos ovos. Mas, por exemplo, os Estados Unidos também está passando por a mesma crise aviária. Lá eles mataram 4 milhões de animais, Brasil 17 mil. Né? Para a gente ver a diferença de escala aqui. Sim. Eles continuam comprando muito ovo e muito frango do Brasil. Precisam. O mercado está pouco ofertado dessa proteína. Isso ajuda muito a gente a renegociar os termos. Tá? Legal. E, Bruno, quais ações aqui que são impactadas pela gripe aviária? BRF tem bastante exposição, né, de frango. Principalmente BRF, né? Porque acaba que a JBS, a operação está lá fora, né, a operação de aves. Então, ela acabou tendo algum impacto que até nem aparece, ao contrário, né, você está tendo os spreads de aves aqui e nos Estados Unidos em níveis ainda altos. O próprio resultado, o último resultado da BRF mostrou isso, né, de certa forma. Mas seria a princípio BRF, né, nesse aspecto. Apesar de ser, enfim, tem muita válvula de escape, mas acaba que o protocolo sanitário, né, ele é imperativo. Eu acho que esse ponto do Jean é importante porque o Brasil, o protocolo sanitário, ele é muito bom. Né? O Ministério da Agricultura age muito rápido e consegue, de fato, isolar. Mas os países que são os importadores, normalmente eles tomam uma medida um pouco mais, entre aspas, aqui, né, extrema. Eles vou parar de importar durante, né, X dias, né? Tem as questões de segurança também, mas historicamente volta rápido. Mas isso não tem de fato ainda não fez preço não. O que a gente levantou uma discussão foi que nesse aspecto, dado que a gente estava começando a enxergar um aumento de volume de produção de frango, né, de criação de frango de corte, né, lá atrás na cadeia, esse evento ele poderia, dependendo do tamanho dele,
impactar essa cadeia de uma forma mais importante e, de repente, atrasar um pouco essa dinâmica de uma oferta maior, dado que você teria que, de repente, né, reduzir estoque, né, de alguma forma aqui para colocar. E isso teria impacto em preço. Então, assim, não parece que vai ser o caso. E não está impactando. Acho que o papel está realmente muito mais ali já, né, puxando para outro ponto. Acho que está muito mais aqui sendo impactado pela discussão da fusão, né, BRF-Marfrig, que eu já sei que seria o seu outro, que eu já sei que você ia puxar esse gancho aí, né? Eu acho que esse ponto é importante, mesmo com o mercado de capitais no Brasil, entre aspas, um pouco fechados, né? Com o Selic alto, a gente tem visto uma onda de M&As aí, vários setores, empresas consolidando, transações sendo aprovadas pelo CAD, etc., o que mostra aí o mercado, a gente fala que começa a se mexer, ainda óbvio, longe um pouco de sonhar aí com janela de IPO e companhia, mas tem alguma atividade no mercado de capitais rolando, e a gente sempre fala que esse cenário difícil de Selic alta, etc., ainda acaba sendo um cenário difícil para todo mundo, que naturalmente também gera oportunidade para quem está querendo consolidar, crescer ou juntar forças. Né? Exatamente. Sim. Então, já falando aí fusão BRF-Marfrig, vi no relatório, Bruno, será a terceira potência global em proteínas, confirmando? Esse é uma fusão importante, né? O mercado sempre discutiu o momento desse negócio eventualmente acontecer, porque dados os movimentos anteriores da Marfrig, enfim, comprando participação da BRF, aumentando, o pessoal falou, olha, em algum momento, será que acontece, será que não? E de fato, que você nasce, né, uma NewCo, né, nova companhia, uma companhia mais diversificada em termos de proteína. A Marfrig tem a operação, principalmente aqui de bovino, que é o principal carro-chefe. Uma operação lá fora, tem a National Beef. Então, a BRF é basicamente uma operação de exportação plataforma Brasil e produto processado Brasil. Né, Então, nesse aspecto, quando você pensa nas duas operações, nasce uma empresa, cara, que meio assim, o JBS é assim, né, diversificada, né? Você tem são vários ciclos de proteína dentro da mesma companhia, que de certa forma você gera algum colchão. Mais uma vez, JBS a parte de bovino nos Estados Unidos está rodando com mais de EBITDA baixíssima. Marfrig também, 1,6, se não estou enganado, foi o último resultado. Mas a parte de aves está muito bem. Então, BRF está indo muito bem, né? A parte da Pilgrims, no caso da JBS, está indo muito bem. E isso tem sido mais do que compensado esse movimento de bovino nos Estados Unidos fraco. O JBS está gerando muito caixa também. Então, nesse ponto, você realmente já consegue perceber uma virtude na questão da fusão. Tem as discussões também de custo de sinergia, logística, enfim. Economia de insumos, né? Economia de insumos. Você começa a ter olha para a sua cadeia de fornecedor, né? Como é que você, o teu porte ele muda, seu poder eventualmente de barganha. Então, tem essas questões. A companhia nasce com menos alavancagem, porque a BRF ela é menos alavancada do que a Marfrig. Essa nova companhia ela nasce já com alavancagem um pouco mais controlada, mas ainda uma alavancagem relativamente alta, próxima a 4,5 vezes dívida líquida EBITDA. Um múltiplo que acho que foi até o que a gente escreveu, né? A gente colocou sobre isso, né? Um múltiplo que ele nasceria com um prêmio ali para um pouco de prêmio para a JBS, ou no mesmo múltiplo. Enfim, aí aqui e tem essa discussão também que a própria companhia levantou na fusão, que é eventualmente você listar essa nova operação lá fora, que a JBS também está em curso aqui para realizar. Então, sim, acho que tem nossa visão assim, você tem algumas virtudes, mas você tem sempre um risco de execução, que eu acho que é aqui onde o mercado sempre vai se debruçar. E para os acionistas, como que fica? Porque a BRF, ela é uma fusão, mas ela vai para dentro da Marfrig, né? Vamos dizer. A Marfrig está incorporando a BRF, tem uma razão de troca. As duas companhias anunciaram dividendos muito relevantes, mas os dividendos estão condicionados a você permanecer acionista, né, durante o período da votação para você, de fato, oficializar, né, enfim, endereçar o processo de fusão. O acionista dissidente, enfim, tem lá
uma economics para você sair, mas as companhias estão gerando os incentivos para os acionistas permanecerem e votarem, né, nessa operação. Então, assim, nesse ponto, para o acionista da Marfrig e da BRF, mais uma vez, um está recebendo uma proteína, o outro idem, você está gerando um negócio um pouco mais diversificado, vai tem essas discussões também das sinergias. A gente não sabe ainda como fica a questão do management, né? Assim, como é que seria novo organograma de executivos, né? Quem eventualmente vai ser o responsável por cada divisão. Mas com o que foi colocado na mesa, a sensação que a gente tem é que você vai estar... assim, os acionistas vão, pelos incentivos que foram colocados, a gente acha que eles vão observar, acompanhando esse processo até o final. Você tem chance de você, de novo, entregar valor. Mais uma vez, é sempre a questão de execução. Toda e qualquer fusão, todo e qualquer M&A relevante, você sempre carrega um risco de execução implícito aqui. E vocês acham que o CAD deve aprovar essa fusão? Essa é uma pergunta... Então, sim, resposta pragmática, eu não sei. A gente olha assim, é difícil sempre falar. O CAD, você tem as discussões de mercado endereçável, né? Assim, ele pode aprovar com algumas ressalvas também, pedindo para vender uma parte. Isso, pode aprovar com remédio, mas quando você olha, de novo, as duas companhias, elas não detêm um overlap significativo. Uma tem uma atuação muito grande lá fora, outra tem uma atuação aqui no Brasil, são segmentos aqui no Brasil, um é ave, outro é processado, outro está atuando em bovino. Então, assim, quando você olha por esse prisma, faz sentido e aparentemente não deveria ser talvez uma grande dificuldade. É que quando a gente olha a última, né, por exemplo, Minerva e comprou os ativos de Marfrig, era a mesma proteína, você tinha uma questão de atuação de plantas na mesma geografia, e aí o CAD trouxe alguns remédios. Né? Olha, aqui neste estado, nessa geografia, você está com uma participação importante do mercado, seria sua. Poxa, aqui a gente você vai ter que se desfazer de uma das plantas. Então foi realmente algo bem... Então quando você pensa nesse aspecto e traz uma comparação para o caso da Marfrig, parece ser realmente menos, nesse ponto, menos complexo do que... Complexo talvez seja uma palavra, mas, né, assim, um pouco mais fácil do que quando você, por exemplo, você estaria tratando se fosse a mesma proteína para as duas companhias, entendeu? E vocês têm alguma ideia de quanto tempo deve levar esse processo, Bruno? Para sair dessa fusão? É demorado. Né? Porque ainda tem a votação, ainda está indo para a primeira votação ainda dos acionistas. Após essa votação, e depois você tem um processo. Aí você tem, de fato, CAD, enfim, órgãos reguladores. Cara, assim, vai demorar um pouquinho ainda. Tem alguns, talvez no melhor cenário. O da Minerva com o Marfrig demorou. Eu me reparo cometer aqui um pecado do erro, mas se eu não estou enganado, demorou quase 1 ano, 9 meses ali, acho que para você ter acho que uns 9 meses, se eu não estou enganado, para ter uma aprovação final. Então, assim, e o CAD ele realmente é muito criterioso, né, nesse aspecto aqui. Então, ele sempre, acho que vai um chute educado, acho que isso aí, sabe? 9 meses, alguma coisa por aí, acho que para você concluir todo o processo. Mas, enfim, aqui estou chutando de forma educada aqui. Legal. Bom, então para concluir e encerrar o nosso programa, o que vocês esperam para os próximos dias de bolsa, de anos do setor de commodities? Qual que é a expectativa? Eu acho que no Brasil tem um fator importante, né, que hoje deve ter nessa quinta, algum avanço mais significativo, que é essa questão fiscal, né? O mercado super preocupado aqui, né, com as próximas medidas do executivo que possam trazer alguns equilíbrios nas contas públicas, que acho que é o grande calcanhar aqui, né, de preocupação dos investidores. Lá fora a gente tem que torcer para continuar essa piora leve de perspectiva para Estados Unidos, para a gente continuar vendo essa migração de capital para outras bolsas, que acho que a gente tem feito um bom dever de casa aqui na parte de fundamentos. Então torcer para esse técnico continuar marginalmente positivo. Então é isso que eu tenho monitorado, Mar. Bruno? Então, acho que o Gerson comentou esse ponto
esse ponto do fluxo à luz dessa discussão toda do mercado de bons lá fora, acho que é um ponto importante. Essa parte do risco fiscal, a gente falou sobre isso, inclusive, né, mais cedo no Morning Call. Então, assim, e aqui no Brasil também, fiscal, essas questões dos programas de estímulos que estão sendo discutidos, né, essa parte de benefício, enfim, é isso que acho que o mercado vai estar tentando. E inflação, né? Porque como o mercado começou já a discutir eventualmente o fim do ciclo do aperto monetário, sim, os números de inflação subsequentes agora também vão ser muito importantes para, de fato, essas probabilidades começarem a ter ali condições, né, contornos mais relevantes, né, mais concretos por parte dos investidores. Legal. Em commodities? Dia 1º de junho, a OPEP se reúne para decidir a política de retorno de barris para julho. Julho e agosto é pico, né, de demanda aí de petróleo, em especial na Arábia Saudita e tal. Então faz sentido que uma coisa nete com a outra. Então não espero grandes movimentos de baixa de petróleo devido a isso. Fico preocupado com outubro. No calendário você tem bastante petróleo para vir para o mercado aí da OPEP. E aí a gente pode falar de um Brent próximo de 70, agora no curtíssimo prazo, e eventualmente voltando para próximo de 65, indo para o final do ano. Dossiê do Irã também vai ser importante a gente dar um enfoque nisso, né, ver como que se desenvolve aí a questão Israel-Irã e o próprio acordo nuclear com o Irã. E aí outro ponto que a gente acabou não trazendo, que é mais de oferta, é o impacto do Brent, mais do WTI baixo, no shale patch nos Estados Unidos, né, na oferta de petróleo norte-americana. A gente tem uma perspectiva de, se os preços se manterem na casa dos $60, o WTI, você deveria ter aí um corte de 500 mil barris dia daqui até o final do ano. Tá? Hoje os Estados Unidos está rodando com uns 13,5 milhões de barris dia, pode ir para 13, tá? Então vai ser um impacto um pouco negativo, mas isso depende de manter, né, esses preços por um bom período depreciados. Legal. Muito obrigada, Jé. Valeu, eu que agradeço. Obrigada, Bruno. Valeu, prazer. É isso, Gerson? É isso tudo aí. Vambora, super animado aí. Então é isso, gente. Mais um Radar da Semana no ar. Lembre ali, se você curtiu esse nosso conteúdo, de seguir o canal do BTG Pactual. E até a próxima semana.